em 1915. Estes dois primeiros recusaram, porque tiveram medo de transmitir esta mensagem ao mundo. Mas esta jovem, debilitada, fraca, débil, tuberculosa, aparentemente sem nenhum valor, Deus a escolhe. Meu amigo, se tu, como estás a ver, és um jovem, és uma jovem, és um homem, és uma mulher que estás numa cadeira de rodas, meu amigo, para a sociedade podes não ter valor, mas para Deus tu tens. Podes ser o invisual, em que o melhor que tu tinhas, a luz dos teus olhos, não existe mais. Podes depender de alguém para te conduzir, mas Jesus Cristo convida hoje para ser o teu condutor por excelência. Podes estar com uma doença em fase terminal, quem sabe um cancro, a sida, uma tuberculose, qualquer doença. Há esperança para ti. Porque Jesus não olha para ti como te encontras. Jesus olha para ti como Ele te pode colocar e fazer de novo. Meu amigo, esta jovem, agora ao receber a visão que os outros receberam, ao receber a mensagem que os outros receberam e que recusaram por 3 vezes, ela diz claramente que estava ansiosa para a transmitir. Agora, quem foi Leonel? Diz-nos neste livro, Vida e Ensinos, um livro que eu aconselho a ler. Porque se aqueles que criticam e condenam o ministério de Leonel lessem apenas este livro, eu tenho a certeza que eles mudariam de opinião. E diz-nos ela: nasci em Goran, no estado de Maine, a 26 de novembro de 1827. Meus pais, Roberto e Eunice Armand, pertencíamos à Igreja Metodista Episcopal. Na idade de 9 anos sofri um acidente que me iria afetar a vida inteira. Fiquei reduzida a um esqueleto. Note, um acidente que a levou a ficar quase cadavérica. Quase um autêntico cadáver. Comecei nessa ocasião a orar ao Senhor, com o fito de preparar-me para a morte. Ela acreditava que ia morrer. Aquela doença que ninguém a poderia livrar da consequência daquele acidente. Então ela começou a orar. Orava fervorosamente ao Senhor, para que morresse, mas que morresse em Jesus Cristo. Sim, meu amigo. Não há coisa melhor, se estamos à beira da morte, orar ao Senhor para podermos morrer em Jesus Cristo. E diz que ela orava, pedia a Deus para que ela morresse, mas com a certeza da salvação. Sim, meu amigo, nunca te deites na tua cama sem ter a certeza da salvação, porque nunca sabes se ao outro dia vais acordar, nunca sabes se vai amanhecer de novo para ti. Antes de adormeceres, clama ao Deus vivo, reconhece os teus pecados, pede perdão dos teus pecados. E diz que minha saúde parecia irremediavelmente prejudicada. Meu sistema nervoso estava abalado e tremia-me tanto a mão que pouco progresso fiz na escrita. Tinha uma tosse rebelde. E meu organismo todo parecia debilitado. Minhas professoras aconselharam-me a abandonar a escola. Foi a mais forte luta da minha vida, da minha juventude, ceder à fraqueza e decidir que deveria abandonar os estudos e renunciar a toda a esperança de instruir-me. Meu amigo, teve que abandonar a escola. A mão tremia,
O cérebro não era o melhor. Mas Deus a chamou, a capacitou. E agora veja o que Deus vai fazer da mais fraca de entre as fracas. Alguém que estava condenada a morrer por causa da terrível consequência de um acidente. O que Deus pode fazer de ti e de mim, se tu te disponibilizares a aceitar o convite de Deus. Meu amigo, ela disse e a ciência contrariava. Ela começou a receber visões. Ela recebeu mais de 2.000 visões. E como disse, ela escreveu mais de 100.000 páginas. E então, quando ela começou a escrever, ela falava e a ciência no seu tempo contradizia. E reparem, cientificamente ela estava muito à frente do seu tempo. A ciência estava agora a alcançar as afirmações que ela fez no século XIX. Nessa altura, no século XIX, ela escreveu acerca das causas do cancro, dos perigos do colesterol, das ameaças que o álcool e o tabaco constituíam para a saúde e sobre a influência pré-natal. Naqueles dias, os médicos receitavam o tabaco para curar certas doenças respiratórias. Note! Ela escreveu sobre os perigos da poluição do ar muito tempo antes da nossa sociedade e estar preocupada com os problemas ecológicos. Quando os médicos aconselhavam o tabaco para curar doenças respiratórias, ela dizia que o tabaco era o causador das doenças respiratórias. E então, naquela altura, a ciência dizia que ela era louca. Como é que a ciência poderia estar enganada? Meu amigo, se Deus fala por meio de ti, não há ciência que resista. A palavra do Senhor está acima de qualquer ciência. Ela também disse: algumas das suas afirmações pareciam misteriosas aos olhos dos seus leitores do século XIX. Ela falava e dizia: os nervos do cérebro que comunicam com todo o sistema são o único meio através do qual o céu pode comunicar com o homem e afetar a sua vida mais íntima. O que perturba a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a força dos poderes vitais e o resultado é a morte das sensibilidades da mente. Ela dizia que nós temos circuitos elétricos no cérebro. E os cientistas diziam: é tudo falso, é tudo mentira. Ela é louca, é uma deficiente, é uma débil mental. Mas, em 1929, Hans Berger, um cientista alemão, começou a publicar figuras estranhas que nada mais eram do que umas linhas ondeadas. Dizia ele que elas mostravam a atividade elétrica do cérebro. Ela disse isso cerca de 50 anos antes de haver sido descoberta pela própria ciência. Também diz, podemos confiar no ministério profético de Ellen White? Muitas pessoas perguntam. E eu quero vos dizer, existem dois tipos de pessoas que não creem em Ellen White, apenas. São aqueles que se deixam influenciar por aqueles que não gostam dela, das suas mensagens, e são aqueles que nunca abriram um livro dela. Porque todo aquele que abrir um livro dela e ler, eu tenho a certeza que ele vai mudar de opinião. Diz que tipo de livros podiam ser escritos por uma jovem fraca, pouco instruída, que tivera de abandonar a escola depois da 3ª classe. Ou seja, tinha o 2º ano da instrução primária. Ela escreveu 69 livros, alguns dos quais têm sido usados como manuais escolares em colégios e universidades. Num país, o Ministério da Educação, ao precisar de um guia para o sistema educacional do seu país, adotou o livro Educação como manual para o seu governo. Um livro que ela escreveu
que é o livro Educação, que num país foi adotado como manual para as escolas. No Brasil, o Procurador-Geral para o Governo Federal, Dr. Clayton Rossi, usa a informação contida nos seus livros quando prepara as lições que dá nas aulas de direito daquele país. Um juiz que dá aulas de direito e vai buscar aos livros da serva do Senhor citações para ensinar os seus alunos. Ela escreveu livros extraordinários sobre saúde, sobre a família, mas de todos eles eu destaco alguns: patriarcas e profetas, profetas e reis, conselhos sobre o regime alimentar, desejado de todas as nações, Atos dos Apóstolos, ciência do bom viver e um livro que o diabo treme quando se fala desse nome, que é o livro Grande Conflito. O livro que mais dificuldade lhe foi criada para que ela o escrevesse. O inimigo opôs-se para que ela escrevesse esse livro. Um livro que está a transformar vidas, corações, famílias. Meu amigo, eu quero lhe transmitir que verdadeiramente nós precisamos conhecer o que a mensageira escreveu. Agora, como testar se o profeta é verdadeiro ou não? Como é que eu vou saber se aquilo que ela escreveu é verdadeiro ou não? Sim, existem alguns testes. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retendo o bem. Então diz-nos o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Examine os livros dela para chegar a uma conclusão. Não se deixe enganar por outros. Leia por si próprio. Leia por si própria. Estude O Desejado das Nações. Um livro que, na maior biblioteca do mundo, em Washington, sobre a vida de Cristo, entre 300 exemplares do mesmo tema sobre a vida de Cristo, foi escolhido como melhor. Leia esse livro e você vai ver a diferença. Leia conselhos sobre o regime alimentar e vai ver quantas doenças pode evitar se você puser em prática. Leia o Grande Conflito e vai ver a estratégia que o inimigo vai montar para os últimos dias para nos destruir. Ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 17, verso 11, ele diz: ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O que é que você tem de fazer? Pegar num livro dela e testar pela palavra de Deus, ver exatamente se aquilo que ela diz está de acordo com aquilo que diz o Senhor. Sim, porque eu creio que o Espírito que a inspirou é o mesmo que inspirou os profetas antes dela. Leia, teste pela palavra de Deus. Diz, podemos seguir a recomendação destes versículos, porque a Bíblia deu-nos meios pelos quais podemos testar os dons espirituais. Os escritos de Ellen White podem e devem ser testados pela Bíblia, que é a nossa única regra de fé. Não é os escritos de Ellen White que é a regra de fé. Não, todos os escritos de Ellen White devem ser testados pelo assim diz o Senhor, pela Santa Bíblia. Sim, nós não colocamos os livros de Ellen White acima da Bíblia. Não, nós temos que provar e testar se tudo aquilo que ela escreveu está de acordo com aquilo que foi escrito na Santa Bíblia. E eu quero dizer, meu amigo, eu já estou lendo estes livros há mais de 30 anos. E como lhe disse, tenho 62 livros na minha casa. E quanto mais leio esses livros e os vou testar pela Sagrada Escritura, mais vejo que está em conformidade com aquilo que foi escrito. Agora, testando o profeta. O primeiro teste que desejamos considerar encontra-se no livro de Isaías. O primeiro teste que você deve fazer a um profeta. Se agora alguém chegar junto de si e disser: sabe, eu sou profeta de Deus, não diga logo que não. Como é que você sabe se é ou não é? Você tem que testar o profeta. Porque é verdade que pode ser um falso profeta, mas também é verdade que pode ser um verdadeiro profeta. Jesus disse